Bora lá então? William finalmente brilhou no episódio. Já chegou na casa de Sagitário aqui. O episódio foi bem louco, hein? Meio efeito borboleta, meio Loki. Inclusive aqui é citado, hein? O salto temporal. Ela meio que consegue fazer esses saltos temporais na mente dela, mas é meio efeito borboleta. Ela entra nela no passado. Bacana. E a morte? Real Vidal é do bem ou do mal? Ela é do mal, mas tá do lado das bruxas, que logo são más? Ou entre bem ou mal, ela basicamente é uma entidade que faz o ofício dela, que é levar os corpos, pô. É uma trabalhadora como qualquer outra. E o Icano virou um adolescente birrento? Não quer saber da mãe dele? Ele ainda não sabe se é o Billy ou o William? Já era pra ele ter uma noção, né? Ele não sabe o que é na cabeça dele? Fora que lacrou também, amiga. Que demais! Isso muito mais agora, bora lá. Salve, cambada de fela, Rafael. Uá, você tá na TV, o aleatório. Vamos falar episódio 7 de Agatha. Se a morte me encontrar. E não é que encontrou? Ah, moleque, não dá pra fugir dela. Quem assistiu muito Premonição tá ligado nisso. Mais do que fazer uma coisa boa, muito boa, que pirasse, a Marvel tava precisando de uma historinha coesa, começo, meio e fim. Vamos ver esse fim agora, né? E nesse episódio eu começo com a Agatha tentando puxar um assunto com o Icano, fica aquele climão meio desagradável. Tá só os dois agora, seguindo o caminho das bruxas, né? Ela começa a fazer pergunta, ele começa a não dar muita bola. Qual é? Faz pergunta sobre a sua mãe. Ela fala, pô, já fui sua babá já. E eu falei isso no último vídeo que eu gravei do 6º episódio. Sou foda! Se o YouTube me entregar para mais pessoas dessa vez, não sei o que eu fiz de errado, se eu ferrei meu canal, vou deixar um cardzinho aqui para vocês verem no final desse vídeo. Eu falando do episódio 6, porque, nossa, o YouTube não entregou pra ninguém, cara. O vídeo é bom? Não, continua ruim, mas às vezes eu acerto alguma coisa. Relembrei no vídeo que a Agatha era a babá das crianças. Entre dúvidas e outras, o Icano fala se a Wanda tava viva. Ela fala sim, fala não, talvez. Ela fala que não dá pra dar as respostas corretas. Necessariamente ela não sabe nem o que aconteceu com a Wanda. Ela saiu do transe. Esses dias a Wanda já tinha morrido, mas na imaginação dela ela viu o corpo da Wanda. Então, mais do que ela saber o que aconteceu com a Wanda, talvez ela sentiu a presença. Então ela não consegue afirmar com certeza se era a Wanda ou não, se ela tá viva ou não. A Wanda tá viva, né, gente? A gente sabe disso. Nikki aparece a próxima aprovação, a próxima Casa do Zodíaco, que é um castelo muito bem feito de CGI que aparece na frente deles. Não tô reclamando, só tô ressaltando. Tem que ter criatividade pra fazer isso e estão fazendo da melhor maneira, acredito, que podem, né? E, então eles entram nesse castelo de CGI, bacana. E ao entrarem aqui, as bruxas clássicas dos contos de histórias, com visual da Disney ou não, aparece aqui o Icano como a Malévola. Ai, que orgulho. E a Agatha como a bruxa má do oeste. E é de engraçada, ela fala que a bruxa má foi inspirada nela. E o plot aqui nessa casa, nesse castelo, é o tarô, que obviamente era pra ser feito com a Lilian. Ela não tá aqui no caso, eles começam, o Icano pega a carta de tarô, começa a rodar o tempo ali. Basicamente, quando você pega uma carta e erra, cai uma espada. E o tempo, quanto mais vai passando o tempo, o teto cheio de espadas vai descendo, então você tem que cumprir até acabar o tempo. O Icano, como qualquer adolescente prepotente, acha que sabe ler as cartas. A Agatha, como qualquer mulher experiente que sabe da vida, fala que tarô é golpe. E dá uma enlouquecida aqui, bacana. Eu gosto da Kathleen Han como atriz. Ela sempre brilha na cena. Claro que ela não vai ser a craque do jogo dessa vez, mas ela já começa a falar, não, é só você acertar a carta certa. É como se você jogasse um joguinho de puzzle. Ao invés de você tentar saber o motivo, qual é o puzzle certinho, às vezes a gente arrisca as cores até dar certo. E só que aqui você vai jogando com as probabilidades até acertar as cartas. As espadas já caíram neles. Corta aqui pra craque do jogo, Lilian. Corta aqui ela andando com a Sharon pelo subterrâneo no caminho das bruxas. Tá vendo? Não mata ninguém. Você podia ter ido por baixo. Eu não sei se é bem explicado aqui ou eu
sou burro pra cacete e não consigo entender muito bem as coisas. Negócio de viagem temporal, né? Por mais que a gente assiste Dark, Volta pro Futuro, Efeito Borboleta, não sou o craque de viagem temporal, mas vamos ver. Aqui, como é uma série Disney, eles dão aquela bela explicadinha e acaba por aí, porque não vai ter mais esse negócio de salto temporal na série. Já tá no final, falta 2 episódios agora, e aqui acaba explicando os apagões que acontecem em vários episódios com a Lilian. Basicamente agora é uma orgia de salto temporal, que basicamente foi todo nesse episódio que aconteceu, o salto. Então mostra ela voltando pro passado e falando uma besteira que é explicada aqui, porque que ela falou, tal, coisas desconexas, ok. Aí você vai ver lá na frente que é ela tentando resolver os problemas do tarô. E ela repete que a vida dela sempre foi fora de sequência, só que agora tá ficando pior. Ou seja, ela já tá prevendo ou pressentindo que esse pior deve ser La Muerte. É tipo um efeito borboleta. Você volta na sua persona no passado, só que no efeito borboleta é pra alterar o futuro. Aqui ela só volta sem muito sentido, por isso que não vai dar muito problema de sequência. Ou seja, ela não consegue mudar o futuro, mas ela consegue prever. Mas se ela falar umas coisas desconexas, se ela conseguisse controlar mais, ela conseguiria falar pra ela no passado ou pra alguém no passado o que aconteceria no futuro. Aí tem um momento bonito dela com a Sharon indo pelo caminho. Elas encontram a saída do caminho das bruxas, que dá ali pro lado do metrô. Elas se escondem porque quem entra por esse caminho são as 7 de Salem de novo. E a Sharon tem a oportunidade de ir embora desse lugar, né? Que tá ficando perigoso. Lilian faz um discurso motivacional do Naruto-kun pra ela continuar o caminho. Foi bonito. E entre essas idas e vindas, ela só sabe que... Ela explica que o Ikano é o filho da feiticeira Escarlate. Então tudo sabe, vai ficando essas coisas meio jogadas. E basicamente o objetivo é seguir no caminho para achar uma estante. Por quê? Porque ela já esteve na estante. Basicamente é como se fosse no Dark, aquele paradoxo de... Deixa eu pesquisar aqui. A few moments later. Bootstrap, esse paradoxo de Bootstrap, você é do futuro, vai ao passado e fala o que é pra você fazer. Você não consegue sair desse ciclo. Lembra disso? Faz tempo que eu não vejo Dark. Basicamente ela já sabia que ia entrar lá e ia resolver o problema do tarô. Aí fica essa coisa de mudando a personalidade dela, porque ela vai viajando do tempo e nem lembra o que tinha feito. Questão de viagem do tempo, eu sempre vejo o filme ou a série mais de uma vez. Aqui foi legalzinho, explicou bem, mas não vou querer ver de novo não. Até porque é solução simples e não teve muitas coisas que fez, explodiu minha cabeça. Mas foi mais legal do que Loki, por exemplo. É muito forte essa aspa. Mas com certeza esse negócio aí vai gerar teorias pra semana toda, até o último episódio. Vocês sabem como é que é. Não tô com tempo nem de falar sobre filmes. Não vou falar mais de teoria, só o que tiver aqui. Então só uma pausa aqui. Eu poderia estar lançando pra você uma carta de torre invertida. Eu poderia estar jogando a carta da morte pra você. Mas tô aqui só pedindo um like aí, gente. Curta, comenta. Principalmente comente. Diz aí nos comentários quem brilhou na série. A série é da Agatha, mas nos apresentou alguns outros personagens. O que normalmente as séries da Disney não estavam fazendo. Personagem secundário. Quem vocês mais curtiram aí dos coadjuvantes da série? Eu curti muito a Vidal. E diz aí também quem que vai aparecer no fim do caminho. Personagens novos, personagens antigos. Pra mim, no mínimo, o Celery tem que aparecer aí. Um ator novo, vou ver se tem alguém acreditado aí, surpresa. Vamos ver se vão guardar bem pro último episódio. Tá meio triste se não tiver nenhum personagem novo. Tá bom. Então, resumindo, elas acham a estante, chega lá no caminho, tem o tarô pra resolver. Ela fala, eu que vou ter que resolver essa bagaça. Quem é o querente aqui? Não sabia nem que usava esse nome pra tarô. Então, o Ikano, eu acho que provavelmente sou eu. Sou o querente. Lacro, amiga. Pior que eu achei engraçadinha essa piada. Será que eu sou gay? Brinks. Então a Lilian acha que é pra jogar o tarô pro Ikano, pede pra ele fazer uma pergunta que vem do coração dele, bastante piadinha com a Agatha, né, tentando dar um alívio cômico pra cena, que eu achei, porque também a gente sabe que vai dar certo no final. Ele faz a pergunta se ele é o Billy ou o William. Ela, ótima pergunta, falou, pô, essa aí ele poderia saber. Lembrando que, foi você que fez o sigilo pra mim? Era um segredo, mas também, nada demais, né? É bom se fosse o Mephisto.
Então ela joga a carta e fala que ele tem o potencial de fazer todos os objetivos dele se tornarem realidade. Será que há alguma dica aí de mexer com a realidade, tipo a mãe? Fica aí a pergunta. E nessa dá um close na Agatha olhando meio que com dor de cotovelo, ou vendo que ele tem potencial também de ser feiticeiro do caos, talvez. Aí nessa eu já lembrei também o trecho do trailer da Agatha. Eles estão tipo numa sala e tem alguém mexendo com a mente dele ali. Então provavelmente esse 7º episódio vai desenvolver mais ele. Provavelmente vai ser uma aprovação dele, né? Mas mesmo assim pega a Lilian fazendo o tarô pro Icano e as espadas continuam caindo e o teto continua descendo. Então ela descobre, não, essa série aqui tá bem feita, cada um tem seu momento de brilhar. Então o tarô é pra ser jogado pra mim mesma. Bonitinho. Foi um pouquinho emocionante. Joga as cartas dela, ela descobre que ela é rainha de copas e ela vai jogando as cartas de todas as bruxas do Coven. A Alicil era não sei o que lá de espada, porque se sacrificou. A Agatha era 3, não sei o que lá. O Icano na torre invertida. A amiga dela, Sharon, era uma carta lá bonitinha também, de companheirismo e o cacete A4. Aí ela joga a Davidal é a morte. Então bem lá no comecinho que ela fala, ó, a gente tem que achar estante. Ela cai lá, quem apareceu lá pra ela? A Vidal. Aí aqui mostra os flashbacks dela, todos os momentos que ela queria levar os corpos, vai caindo a fichinha. Aí eu me pergunto, puta, como eu odeio tomar spoiler, porque basicamente eu já sabia disso, todo mundo já sabia disso porque vazou o Funko lá da morte da Vidal. A gente repararia nesses 3 jeitos dela, que ela deu risada no jogo lá do Ouija, ela dando risada. Ah, eu vou levar os corpos, que não sei o que. Essa galera que dá spoiler, esses pessoal que faz bonequinho vão se fuder, velho. Que ódio, parça. Aí ela sai de lá e meio que sai do transe, volta lá pro tarô e fala, põe a carta lá, porque ela tá meio em choque. Aí ela revela que é a bruxa verde original. Quer dizer que a morte, que é uma entidade, é também uma bruxa? O pessoal já olha pra Agatha, pra variar, ela fala, eu falei que eu só gosto de andar com gente má. Ela vê o futuro, a passagem se abre, ela deixa todo mundo aí na frente e fica pra trás porque ela prevê que vai vir a 7 de Salem. Não sei porque ela quis se sacrificar ou não quis correr, ou viu que ia ser a hora da morte dela mesmo. Então, pô, será que ela conseguiu derrotar a 7 de Salem? Que eu achei bacana, mas a 7 de Salem fodona, ela vê alguma coisa lá na frente, quando te xingar e falar pra Agatha, você pula. Então, lá na frente vai dar aquele plot, a Agatha vai lembrar do que a Lilian falou pra ela pular. Aí vai ser com a morte, vai ser com uma das 7 de Salem, vai ser com algum agente do Mephisto, o próprio Mephisto, vai ser o que vai salvar a Agatha no fim. Então ela fica pra trás, curte essa parte, ela vai dando aquele sermão nas 7 de Salem que estão vindo, cada um no seu bicho natural, e ela vai dando aquele sermãozinho confiante, tipo, vou derrotar vocês. Bacana foi a criatividade, o que não tem muito na Marvel normalmente. Foi o que eu falei, é muito poderzinho, o meu poderzinho é maior que o seu, vou dar um soco mais forte que o seu, e quem o roteiro quiser leva a melhor nessa aqui. Aqui a 7 de Salem vai chegando perto dela, ela fala algumas bobagens e pega a torre invertida e desinverte dela. O castelo vira de ponta cabeça, todo mundo cai, ela meio que se segura, mas não vai aguentar, as bruxas todas caem nas espadas que estavam no teto. Ó que da hora, jogada de Yu-Gi-Oh! Isso aí. Ele me confiou suas melhores cartas e eu posso sentir o coração dele neste baralho. E eu duvido que você tenha esse tipo de fé em suas cartas, Kaiba. Eu acredito no baralho do meu avô. E minha fé me recompensa com Gaia, o Cavaleiro Feroz com o poder destrutivo de 2300. Parece ela caindo nas espadas, volta pra ela jovem e vai dessa também pra melhor. Provavelmente ela no além, mas também ninguém liga e não vai ter explicações aí. Obviamente a Lily é craque do jogo. O que vocês acharam desse episódio? Pra mim, um episódio bom, 6,5, legalzinho. Toda essa clara evidência ou prever o futuro ou dar salto temporal. Foi explicado rapidamente com o roteiro, não deixou muita ponta solta, eu achei, mas achei meio básico. Mas 6,5 tá salvando bem a série. Agora falta esses 2 últimos episódios, que vai ser no mesmo dia, graças a Deus. Puta, como isso tá me tomando um tempo. Ver a série da Agatha, que pelo menos eu me propus a fazer, vou fazer até o fim, né? Esse Origem. Mas não consigo nem editar e ver meus filmes. Esse sábado vai sair Pisque 2 vezes. Tem coisa interessante nesse filme que eu quero falar pra vocês. Toma nosso tempo, viu? Então, se você por um acaso foi recomendado no YouTube pra ver essa merda, curte aí, por favor, e comenta alguma coisa aí. Fala, nossa, como você é zoado. É engajamento. Eu não sei como eu vou fazer pra virar no YouTube, mas provavelmente vai ser os 2
dois. O penúltimo vai ser a aprovação do Icano e o último vai ter um final boss. Quem vai ser o final boss? Vai ser a Vidal? Ou vai ter algum caminho da Vidal também pra ela passar por aprovação? Acho difícil, porque ela é uma entidade, gente. Final boss vai ser a Sete de Salem? Vai ser algum agente do Mephisto? Ou pode ser o próprio Mephisto? Interessante. Provavelmente tá dando a entender que é a Vidal, mas como eu ainda não tive a certeza que ela levou a Alice dessa pra melhor, vamos ver. Acho que pode ter alguma coisa aí. Que é isso. Ou ela vai ser a final boss ou ela curtiu esse rolezinho do Coven das Bruxas. Pode ter curtido as bruxas. E vai com elas até o final, só por brincadeira, entendeu? Basicamente pode acontecer de tudo, né? Seria corajoso, é interessante pra variar. Quem morreu continua morto, né? Se morrer, morreu. Mas é aquela coisa, e a Agatha, a série dela, vai ter a redenção da Agatha? Ela pode se redimir como? Pode voltar alguns personagens que morreram nessa brincadeira? Tá morrendo muita gente. No fim vai ficar todo mundo vivo por uma redenção da Agatha, tá entendendo? Então, morreu pero no mucho. E nessa que ela traz quem morreu na série de volta, porque ela se redimiu e é uma bruxa boa, quem vai ficar puta com ela? A própria morte. Mas no mínimo tem que aparecer já o Celery, que é o objetivo do Icano, né? Seria muito legal aparecer a Wanda. Mephisto também, pelo menos uma menção honrosa. Mas no mínimo o Celery, porque acho que eles vão formar os Jovens Vingadores a partir daí, e os dois é muito importante para esse objetivo. Então é isso, gente. Assiste esse último episódio de Agatha que eu falei, que tem muitas coisas importantes, pra mim pelo menos. Não assiste por dó, vai, gente. Tô empolgado pros últimos 2 episódios que vão passar no mesmo dia, graças a Deus, semana que vem. Minha empolgação tá como tá a série 6. Mas vamos aí. É isso aí, beleza, gente? Se inscreve no canal aí, também custa nada. Obrigado, gente. Fui!